vivo, mais uma vez ao vivo, né? Com o Cine Tiozinho, um filme maravilhoso. Eu escolhi esse filme pensando no meu querido e grande amigo Rodrigo Oliva, meu primeiro amor. Né? O meu primeiro amor, eu vi esse filme no cinema no início de 1992, eu tinha 13 anos de idade na época. Eu chorei horrores e muito engraçado, Rô, porque quando eu fui rever esse filme, eu comecei a chorar exatamente na mesma frase que me fez chorar quando eu tinha 13 anos. É quando o menino está sendo velado e a menina fala: ai, ele, onde estão os óculos dele? Ele não enxerga sem os óculos. Realmente foi essa frase que detonou muito choro em mim quando eu tinha 13 anos no cinema e que detonou muito, assim, eu não chorei tanto agora, mas eu fiquei muito mexida, eu chorei um pouquinho quando eu vi essa parte do filme. É meu primeiro amor, né? É um filme de 1991. Pode parecer um filme bobinho num primeiro momento, mas não é, tá? Meu primeiro amor fala sobre todos os temas mais importantes para a psicanálise: amor, amizade, morte e sexualidade. Então não é pouca coisa num filme só. Mas como esse é um filme muito querido do meu amigo Rodrigo Oliva, eu passo o bastão da angústia. Eu inventei essa expressão na minha última live do Cine for Live, bastão da angústia. Eu passo o bastão da angústia para você, meu amigo. Oi, Silvia, boa tarde a todos. Boa noite, né? Já estamos no início praticamente da noite. Bom, é bem interessante, né, falar sobre esse filme que você já apresentou, inclusive a ideia veio de uma epifania que eu tive um dia e lembrei desse filme, né? A gente estava falando sobre, eu nem lembro direito, mas a gente estava comentando algumas coisas assim aleatórias e tá, me veio. Principalmente a cena, né? Essa, para mim, é bastante emblemática, clássica, no cinema, né? Desse garotinho, né, da morte desse garoto. Então, acho que o filme um pouco mexe com a gente, mexeu comigo quando eu assisti. E essa é uma. E eu também era adolescente, né? Assim, em 1991 foi um dos primeiros filmes, porque eu morei muitos anos quando eu era criança numa cidade muito pequena, e bem pequena mesmo, assim, que tem 9.000 habitantes. E nessa cidade não tinha cinema, né? Então, assim, eu fui ver filmes no cinema depois de muito tempo, já com 13, 14 anos, né? Então, assim, eu não tive essa... Às vezes conseguia, quando viajava, assistir uns trapalhões, Xuxa, Tal. Super Xuxa contra o Braço Astral, enfim. Mas não era muito fácil, assim. E chegava para gente um pouco de filme era por conta do VHS, né, do videocassete. E ainda era difícil. Mas esse filme foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. Né? Então, assim, a memória afetiva que eu tenho com relação a isso é porque eu sempre acho que os filmes, principalmente para mim, claro, é uma percepção minha, os filmes que eu vejo no cinema, eles acabam, às vezes, capturando mais a minha memória afetiva. Uhum. Então, eu tinha muito essa imagem. E foi até interessante, assim, ontem, quando eu revi o filme, um pouco de recuperar algumas coisas que, para mim, estavam bem perdidas, né? E achei bem legal que você colocou, e foi uma das observações que eu fiz, mas a partir de um olhar que eu não tive quando eu era adolescente e também não tinha da dimensão do filme. Porque quando a gente pensa até nessa história, a gente sempre traz o Tomás, né, o Thomas, o personagem do Macaulay Culkin, como meio que o personagem principal do filme.
Na verdade, ele é um coadjuvante. É para ver a principal. Isso, né? Então ele também, mas a imagem muito forte, né? Assim, sempre foi muito forte e de certa forma no meu imaginário se conectava muito com a personagem dele, né? E agora teve toda uma desconstrução quando eu revi. Claro que são 30 anos, né? E, É enfim, 30 anos. meu Alzheimer, Foi, com 20. o meu Alzheimer, ele, né? A gente vai esquecendo e as coisas vão mudando, né? Então, eu achei isso foi uma das coisas assim que mais me surpreenderam. E aí esse olhar, que quando a gente também é adolescente, a gente olha as coisas por um outro olhar, mas depois quando a gente começa, né, ficando mais velho e a gente vai começando a olhar né, as coisas com uma outra, né, com certo distanciamento, ou mesmo por conta da própria experiência, dos repertórios que a gente vai adquirindo na vida. Hoje, agora, sim, eu achei o filme, né, assim, muito interessante, assim, muito denso. E na mesma proporção que você disse. E aí eu fiquei bem encantado com a história, né? Apesar de ser um filme melodramático, um filme que passa por todo, né? Às vezes a gente, eu, por exemplo, gosto do melodrama, né? Eu não tenho preconceito em relação ao melodrama, porque eu gosto de novela, eu gosto dessa, eu acho que, né? Eu gosto dessa contar histórias. E então o filme ele vai de uma forma bastante simples a dizer muito. Então, nessa lógica, né, nessas camadas, que eu digo, né, que uma leitura de um adolescente, ela não pega, né, todos esses envolventes. Então, eu achei muito interessante e uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi justamente essa ênfase na personagem da Veida, né? Veida. Falar no inglês. Porque ela é uma garotinha, né, com 11 anos de idade, que está assim, e acho que faz parte bastante dessa época, acho que por isso que a gente também se identifica, né, com essa fase da vida, da infância, de todos os conflitos que ela, né, que operaciona a vida dela. Né? Eu, por exemplo, ela já tem assim a falta da figura da mãe, né? Um sentimento de culpa por, por a pensar que a mãe faleceu, né, por conta dela. Morreu 2 dias depois, né? Isso. Então ela carrega isso dentro dela. O pai é muito envolto com a atividade profissional, né? E tem uma E agência funerária, né? isso. E aí que eu acho bem interessante que, que veio assim dessa leitura, né? Como a morte, né? Ela circunda também não só a existência, e eu acho que o filme vai falar sobre isso, a existência dessa garota, né? Então, ela consome a morte o tempo todo praticamente. Né? Ela está de cara com a morte o tempo todo. Ela é Né? hipocondríaca, né? Sim, né? E, então a Eu gente acho que a hipocondria dela tem a ver com sentimentos de culpa em relação à morte da mãe. É como se ela não merecesse viver. e aí eu vejo que ela busca alguns pontos de escape, né? Assim, a amizade, o garoto, o curso de literatura, né? De escrita, que isso às vezes parece assim, né? É uma parte meio viajada do filme, mas eu acho muito massa, né? Assim, dessa busca pela literatura, né? Pela escritura, por buscar
expor, né, colocar no papel e tal, seus sentidos, eu acho que isso, e as suas formas de enxergar o mundo, de sentir o mundo, né, e ela, no final, ela reproduz isso, né, ela de fato, ela passa, e acho que é bem interessante isso, por mais que seja uma infância, ela passa pelo arco da personagem, né? Uma das coisas que a gente já discutiu várias vezes aqui. Então, a morte que atravessa a existência dessa criança, ela, de certa forma, ela que, na minha leitura, ela que dá mais força para ela, né? Para ela encarar os desafios, né? Porque morte é vida, né? Então, às vezes a gente tem que pensar sobre isso. É engraçado porque ela fala de morte o tempo todo, ela acha que ela está doente o tempo todo. O menino nem pensa em morte. O menino é simplesmente uma criança que vive o presente sem refletir, e é justamente ele que morre. E é engraçado, porque é como se a morte dele reiterasse a ideia de morte nela. Isso para mim, assim, é uma das coisas mais interessantes do filme, sabe? Eu achei muito criativo isso, né? De como agenciou essa ideia da morte, não só na profissão do pai, nesse lugar, nesse espaço, nessa contextualização, e como isso está pertencente, né, à existência dessa criança. Uma outra coisa que eu observei, assim, que eu não tenho muitos fundamentos para dizer isso, mas talvez você consiga falar mais, é porque a personagem também ela me parece muito adulta. Você até disse isso, né? Que o garoto parece que está mais na infância e ela se coloca, né? Assim, sempre num mundo assim como se exigisse demais dela, né? Então e ela evoca isso, né? Ela vai nisso, né? Então É uma criança sem mãe, né? A mãe dela morreu, acho que 1 ou 2 dias após ela nascer. Ela é uma criança sem mãe. O pai dela perdeu a alegria de viver depois que a esposa morreu. Então, ela é uma menina triste. Não tem como não ser triste. A morte da mãe está associada ao nascimento dela. Querendo ou não aceitar essa ideia, é um fato. O pai dela deixou de ser feliz. E o pai tem uma agência funerária. Então, essa menina só respira morte. Até que chega a personagem da Jamie Lee Curtis, que é uma maravilhosa. maquiadora. Ela é uma maquiadora de salão de beleza que acaba se adaptando a maquiar cadáveres. E ela é uma figura muito afetiva e muito flexível. E ela se torna um amor para o pai da menina e ela se torna uma mãe, uma presença feminina da menina. A menina não aceita isso no começo, e aí isso me remete muito ao complexo de Édipo, né? Mas depois que o amiguinho morre, essa presença feminina se faz muito forte na vida dela. E uma coisa assim, é como se essa maquiadora fosse uma alufada de vida na vida daquela família, porque o pai curtindo uma viuvez infinita, a filha só pensando em morte, porque a mãe dela morreu por conta do nascimento dela, e uma avó inválida. É só morte naquele ambiente. E aquele menino acaba se conectando com tudo aquilo, porque ele é um menino parado. Né? Ele não veio de um ambiente de morte, mas ele é um menino muito protegido pelos pais. De certa forma, ele sofre de uma paralisia também, né? E é muito interessante que no final do filme, depois que ele morre, ela vai andar de bicicleta com uma amiguinha. Quer dizer, é como se ela descobrisse o mundo feminino, é como se ela descobrisse a vida depois que ele morresse, né? Quer dizer, é muito triste a morte dele no filme, mas no fundo, aquele menino reitera a zona de conforto dela. Eu não sei se você sentiu isso, Rô. Claro, né, assim, por conta de todo até por conta de um lugar de afeto, né, que se estabelece
entre os dois, né? De certa forma, ele representa, né, pelo menos ali na narrativa do filme, né, esse espaço dessa reiteração, né, assim, desse lugar em que ela estava, né? Então, por isso que eu acho, assim, de certa forma, a morte, né, nesse caso, ela é libertadora também para ela, né? Ela passa pelo luto, mas ao mesmo tempo ela ganha, né? Ela entende, né? Ela compreende, ela amadurece, né? Então acho que é bem bacana isso. E aí, de certa forma, né? Isso acaba tirando ela dessa zona de conforto, né? Sim, a Ela, morte ela, do menino. ela atravessa o portal, né? Sim. Sim, é muito engraçado, porque é muito triste, né? Porque ela perde o anel dela no meio lá de um bosque, ele vai buscar esse anel, e é por conta dessa busca que ele morre, porque ele chuta uma casa de abelhas, né? Ele é atacado por abelhas, e ele é alérgico a tudo, inclusive a chocolate. A maquiadora fica assim, nossa, mas você é alérgico a chocolate? Não, ele é alérgico a tudo, né? E esse anel do humor é devolvido à menina pela mãe do menino, e o anel dela sempre está preto, né? Significa que ela está sempre de mau humor. E depois que esse anel é devolvido, o anel fica azul. É como se o humor dela mudasse. Quer dizer, de certa forma, é muito triste isso, porque a gente adora o personagem do menino, mas de certa forma o menino a mantém na zona de conforto. Quer dizer, você vê que ela é masculina, ela é uma menina masculina, não porque ela é homossexual, ela não é cisgênero. Não, não é por isso. Porque ela nega uma feminilidade, porque ela não teve mãe. Ela nega o feminino, não porque ela não é feminina, porque ela não teve mãe. Né? E aí, no momento em que o menino morre, ela tem que lidar com esse mundo feminino, ela tem que lidar com ela mesma. Então, a morte do menino é uma redenção para ela. É muito triste a morte, mas é uma redenção para ela, porque ela começa a se relacionar com meninas, ela começa a se vestir como menina, ela começa a se aceitar como menina. E uma outra coisa interessante é que ela faz 2 lutos na sequência, né? Porque ela perde um amigo e ela vai se declarar para o professor, e ela descobre que o professor é apenas professor dela, que o professor tem uma noiva. Então ela passa por 2 lutos. Só que depois ela volta para a aula de literatura do professor e ela lê uma poesia que é pessoal, porque antes ela não conseguia ler nada pessoal. Ela estava naquela zona de conforto. E depois de tudo que aconteceu, depois da morte do amigo, que era o irmão dela, simbolicamente, depois, né, do professor falar que tinha uma noiva, ela consegue se expressar, ela consegue ser ela mesma. Isso eu acho que é a grande lição, assim, do filme, né? Esse atravessamento dessa personagem. Já discutiu isso aqui em alguns filmes, né? Do Central do Brasil, da Dora, por exemplo. Se a gente for verificar, essa personagem, ela também cumpre essa trajetória, né? Assim, ela aprende, né? Então, eu acho isso muito interessante. Uma coisa assim também que eu achei bem bacana, eu até anotei aqui, e remete um pouco a uma coisa que você disse assim, no início. A cena, né, aquela cena que para mim é muito forte, é justamente essa cena que você fala do velório do garoto, onde ela fala, né, dos óculos, né? E aí acho isso muito interessante assim no filme, que as coisas dessa metáfora, né, assim, a figura do óculos, né? E eu tenho assim uma coisa muito, uma vez eu li um texto, já faz muito tempo, do Guimarães Rosa, que chama, se eu não me engano, Manuelzão Miguelinha, uma coisa assim. Sim. Mas uma das coisas mais
lindas que eu já li na minha vida. E nessa história, o conto conta a história de dois irmãozinhos. São crianças, eles brincavam muito, tal, juntos. Mas, assim, no final, um desses irmãos, ele morre, né? E o garotinho que vive, enfim, ele fica muito triste. Mas aí a cena final do conto é muito linda, porque aí esse garotinho ele vai no oculista. E aí o oculista indica um óculos para ele. E aí quando ele coloca o óculos, ele fala, meu, eu tô vendo eu tô vendo de uma forma diferente, né? Então, assim, a ideia, eu acho, assim, um pouco também do óculos, essa representação, né? Assim, do ver, né? Por mais que a gente tenha ali a negação disso a partir né, da representação ali na cena, né, do velório e tal, mas essa questão que eu vejo assim, do óculos como uma representação, né, isso pode ver assim, o filme é bem interessante porque a gente vê o óculos dele, né, cai o óculos dele, né, no momento da morte, né, então ele pisa no óculos, né, então talvez se ele não tivesse pisado no óculos, ele conseguiria se salvar ali, porque ele estaria enxergando, mas o óculos cai e, de certa forma, isso potencializa aquele ataque das abelhas. Então, eu acho bem legal isso de pensar, né? Esse garotinho usava o óculos, né? Como isso é agenciado na narrativa do filme e a dimensão que isso ganha também para a gente, porque é um momento, assim, que configura-se até no nosso imaginário de uma potência muito forte, né? Uma potência de representação muito forte. E eu me pergunto sobre isso, assim, sabe? Porque eu tenho essa imagem, não sei se é porque eu também sou míope, e quando a gente é míope, e quando a gente usa, né, a gente coloca o óculos, a gente vê o mundo de uma forma diferente. Então, eu acho que é onde um pouco essa personagem passa, sabe? Assim, né? Então, no momento que ela fala, né, cadê o seu óculos? Do óculos, eu acho que um pouco ela estava querendo, né? Ela estava precisando disso, né? Assim, no final das contas, eu acho que ela coloca esse óculos, né? Então, ela passa a ver o mundo de uma forma diferente. Viajei um pouco na matéria. Viajei um pouco lá. Não, é ótimo. Você falou que você é míope, né? Eu tenho astigmatismo e hipermetropia, que é o inverso da miopia, e eu enxergo muito mal, né? Eu desenvolvi a minha visão graças ao meu oftalmologista, né, que conseguiu, né, fazer um milagre com a minha visão. Eu tinha 30% da visão quando eu cheguei, né, aos 7 anos de idade, ao meu oftalmologista. E era muito bizarro, porque eu lia compulsivamente, quase cega, né? É bem uma metáfora mesmo da minha existência. Quer dizer, mesmo sem condições, mesmo quando eu não tenho condições, eu faço. É o resumo da minha vida. Enfim, e eu acabei desenvolvendo muito a visão, mas eu tenho muita ilusão de ótica, que é típico de quem tem astigmatismo, né? Então eu tenho assim, às vezes eu enxergo uma coisa e é outra, né? E isso no nível da visão e às vezes no nível do psicológico também, porque eu tenho uma subjetividade muito avançada, né? Eu sou muito singular. E é engraçado porque eu vejo essa figura do menino, né? Do personagem do menino. É como se ele fosse. Eu vejo ele um pouco como a menina do Exorcista. Como assim? Ele e a menina do Exorcista são os inocentes. São as pessoas que não carregam nenhuma culpa. E são eles que padecem, né, para purgar as culpas das outras pessoas. É o que acontece no filme do Bergman, também, do Ingmar Bergman, A Fonte da Donzela.
a donzela é estuprada e morta para purgar a culpa de pessoas que têm pecados, né? Então eu vejo o personagem do menino muito como alguém muito inocente, muito sem culpa, muito sem pecado, mas que precisa morrer para purgar a culpa de todos os outros. O filme não se aprofunda muito, mas os pais, principalmente a mãe, é muito repressora. Ela tem muito apego. E a morte dele mostra, não adianta a gente se apegar muito às coisas e às pessoas, porque as coisas e as pessoas vão. É um ensinamento para os pais, principalmente para a mãe, que demonstrava aquele apego exagerado. É uma lição para a menina. Quer dizer, a morte, ela não está no lugar em que a gente espera. Ela achava que a morte estava com ela, porque ela tinha matado a mãe dela. E, na verdade, a morte veio para o amiguinho, né? Que não carregava essa culpa, entre aspas. Né? Então, parece que esse menino, ele meio que purga os pecados, as culpas, né, de todos os outros, porque ele mesmo é inocente. Ele é uma criança, né? Ele volta para aquele bosque para buscar o anel da menina, porque ele a ama. É engraçado, né? Porque ela o ama como um irmão, né? Como um grande amigo. Ele a ama como mulher. Tanto que a última coisa que ele fala para ela, se você não casar com o senhor lá, fulano de tal, que era o professor, tá, o que você acha de mim? Ele se coloca como pedido. E ela, tá certo, né? Ela não desconsidera porque é amigo dela, mas no fundo, uma série ela sai de bicicleta. Então, na verdade, meu primeiro amor, né? O filme original o título original do filme é My Girl, né? Minha garota. Quer dizer, ela é a protagonista do filme. Porém, pelo título original, parece que ele é mais importante, porque ela é a garota dele. Ele não é o garoto dela. E parece que ele atingiu uma plenitude, porque ele era criança, ele a amou como namorada, né? E, enfim, ele morreu com aquela esperança de um dia ficar com ela. Então, eu acho isso muito bonito no filme. Justamente um pouco essa lição, né, assim, também dos afetos que se consolidam, ou mesmo que são germinadas, né, assim, na infância. Eu acho que acho que todo mundo passa por isso, né? De certa forma, isso pode ter um problema sério na sua vida. Mas também pode ser que seja a solução. Encantada com o trabalho de ator, né? Do menino. Sim, é demais. Ele não se tornou um ator famoso à toa. Eu não vou pronunciar o nome dele, porque o nome dele é muito difícil de pronunciar. É o ator do Esqueceram de Mim, gente. É muito difícil falar o nome dele, mas ele não é. Depois ele trabalhou naquele filme Anjo Mal, né? Ele é um ator realmente extremamente expressivo, porque ele conseguiu se sobressair na comédia romântica, né? Na comédia, no terror. Né? Ele é um ator muito sensível. E eu acho interessante como eu coloquei na propaganda da live, né? Que meu primeiro amor fala sobre os temas principais, sobre os temas mais importantes da psicanálise. Amizade, amor, o filme fala muito de amizade, né? Mas os temas principais da psicanálise são amor, morte e sexualidade. Eu não sei se você sentiu isso, Rô, você não é psicanalista, mas você faz análise há 200 anos. Eu senti uma aura muito neurótica, obsessiva no filme, porque o tempo todo se falando de morte. E não é só a menina, é o pai dela também.
Eu acho engraçado, porque a maquiadora lá de salão, ela faz uma maquiagem muito devagaba na mulher de um pastor, que era uma professorinha. Ah, mas eu não quero que ela fique com aquele ar de professorinha, mas ela era uma professorinha. O pai da menina fala. Ela coloca uma sombra azul, ela enche o cadáver de batom vermelho. Eu acho aquilo tão engraçado. Ela tem que refazer o trabalho, porque não tem nada a ver com a mulher do pastor. Mas é tão engraçado porque ela é um rabisco mesmo, ela é um rastro de vida na vida daquela família, né? Ela é um rastro de vida na vida, sem querer fazer um trocadilho, mas é isso mesmo, ela é um rastro de vida na vida daquela família. Quer dizer, ela consegue deixar até um cadáver sensual. É uma metáfora bem interessante, né? Essa personagem, né? Eu acho que ela vem justamente para desestabilizar mesmo, no bom sentido, né? Desestabilizar aquela formação que estava ali acontecendo, enfim, principalmente na relação entre o pai e a filha, né? Uma relação vazia, uma relação cheia de medos, né? De lacunas, né? Então acho que ela representa um pouco essa aglutinação. E é bem legal, porque na caracterização da personagem, né, vem com uma pessoa mais liberada, né, assim, mais da paz e amor, né, vem uma pessoa mais hippie, né, assim, com uma proposta, uma discussão que é para justamente quebrar, né, quebrar essa, né, aquela estrutura fechada, né, muito nebulosa. Né? Então, acho que ela vem trazer luz ali. Né? Ela vai trazer uma coisa mais solar, assim. Eu gosto dessa expressão, mais solar. Né? E aí muda as coisas. Então, acho que ela é também esse outro ponto, né? Assim, uma espécie de elo, assim, que faz com que aquele núcleo, de certa forma, se conecte, né? Vem aí uma nova família. Vem aí uma nova família. E quando a menina menstrua, ela acha que ela tá tendo uma hemorragia. É a moça que explica o que é menstruação para ela, e explica o sexo. Mas meus pais fizeram né? Mas não, mas quando você crescer, você vai mudar de opinião, é legal, né? E acho que desse contexto também desmistifica um pouco a ideia da madrasta, né? Como ruim, né? Como uma pessoa que vai justamente... Ela é o oposto da madrasta da Branca de Neve. Né? Então, acho que desconstrói um pouco o mito, né? A ideia do que é uma representação de uma mulher que está entrando ali num núcleo familiar. Né? É engraçado porque, bem ou mal, tem aquela mulher para cuidar do pai da menina. E assim, a menina tem muito ciúme do pai, mas por outro lado é libertador ter uma mulher que cuide do seu pai ou ter um homem que cuide da sua mãe. Porque se tem alguém para cuidar do seu pai e se tem alguém para cuidar da sua mãe, você pode viver, você pode quebrar a cara, você pode se arriscar. E vivia muito ela e o pai, né, naquela redoma de vidro, os dois muito doentes, os dois muito tristes, os dois muito... ele fala isso, a maquiadora fala isso para ele. Não, a vida não é só a morte, né? Ele fala, mas sempre tem um acidente, sempre tem um incêndio, sempre tem um acidente. Sim, mas a vida não é só morte. E no fundo, a menina é sintoma do pai, né? Os filhos são sintoma do pai, né? Dos pais. Então, ela é doente daquele jeito, ela é hipocondríaca daquele jeito, porque ele não conseguiu superar a morte da esposa.
né? Então, assim, parece um filme, assim, sessão da tarde, parece um filme bobinho, mas não é. É um filme que mexe com temas bem... E eu acho bonito, no final, quando ela sai de bicicleta com a menininha, usando um vestido, porque quando você, né, avista um personagem andando de carro ou de bicicleta, não importa. É um pouco aquela ideia do road movie, né? O personagem, ele está caminhando para uma transformação, ele está caminhando para uma mudança, ela está se aceitando como menina. Então, o fato dela ficar só com aquele menino, dela usar roupas de menino, jardineirinha, tudo calça jeans, não colocar um vestido, no fundo, ela está negando o feminino dela, porque ela se pune. Ela se pune porque ela acha que ela matou a mãe, ela acha que ela acabou com a felicidade do pai. Então, na verdade, o menino, a morte do menino é muito triste, mas é uma redenção para ela. É quando ela entende que a vida precisa seguir em frente. Mas quem faz ela entender isso é a maquiadora. É Que é o muito outro elo. engraçado, o personagem do Halloween. É a atriz que fez o Halloween. A Jamie Lee Curtis. Maravilhosa, filha da Jeanette Lee, que é atriz do Psicose, e filha do Tony Curtis, né? Maravilhosa. Uhum. Tá no sangue, né? Essa não tem como escapar. E eu acho muito, muito interessante também aquela história da oficina de literatura, né? Ela quer ser uma escritora e o professor fala, mas é que é uma oficina para adultos, né? Sim. E aí ela é acolhida pelos outros alunos. Não, mas ai, que linda! Tipo, deixa ela ficar. Ela é uma menina, como você falou, ela é uma menina adulta, ela é uma menina muito mais madura, né? E os escritores são assim, né? A gente sabe disso. As pessoas que escrevem desde muito cedo se mostram mais adultas, se mostram mais maduras do que são. Só que para ela fazer a oficina, ela rouba o dinheiro da maquiadora, né? Ela faz aí uma contravenção e ela conta para a maquiadora: não, mas eu peguei o seu dinheiro lá na lata de biscoitos. Ah, não precisa me pagar, não. É só dedicar o primeiro livro a mim. E a própria maquiadora, ela ficou com aquele trailer dela de uma forma meio errada. O pai da menina falou, mas esse trailer é seu, né? É, mais ou menos. Ela é subversiva. Né? É aquela história, é a questão do erro. Você só pode dar conselhos, você só pode ajudar se você já errou na vida. Se você é muito perfeito, se você nunca errou, você não pode dar conselhos, porque você não conhece a dor, você não conhece a privação. Então, ela meio que usurpou aquele trailer, mas ela permite que a menina usurpe das economias dela, porque essa é a lei da vida. A gente vai sobrevivendo do jeito que dá. É o que nós faz. Todos os dias. Ultimamente. Ultimamente, diariamente, né? Até assim, minuto a minuto. Ai, ai. Mas às vezes eu acho que é bom assistir esses filmes, né? E você falou uma coisa assim, só para fechar, assim, que eu achei muito legal, que eu acho que essa questão da purgação, assim, sabe? Eu achei isso muito bacana. E eu acho que é por isso que esse filme pega muito a gente mesmo, e tem essa coisa da gente chorar. E, de certa forma, a morte representada a partir, né, dessa questão da morte de um garoto, de um garotinho, eu acho que ela injeta assim, em nós, né, assim, traz para dentro de nós, e é um gatilho para a gente verificar assim, que muitas coisas a gente não, de certa forma, a gente não, né, não dá conta, ou não sabe, enfim, ou tá
com coisas ali dentro de você que, né, que ainda precisam ser pensadas, refletidas, enfim. E eu acho que um pouco, eu acho que a morte, ela traz isso, né? A representação da morte, né? Ela traz muito algo que é muito, eu falo assim, muito presente, está próximo, mas algo que a gente, de certa forma, tem muita dificuldade de lidar, né? Então, principalmente quando se trata, né, de pessoas que a gente gosta muito, imagina, assim, às vezes eu fico imaginando, uma vez eu não lembro quem me disse isso, mas assim, a dor de uma mãe perder um filho. Eu acho que assim, talvez seja uma das dores maiores que tenho, né? Então é algo assim para a gente pensar, né? Eu lembro assim que quando eu era criança eu conheci um garotinho que faleceu, assim, ele era da mesma idade que eu. E lembro assim como foi difícil, sabe? Ele tinha um tumor no cérebro. E eu nunca esqueço dele, sabe? Assim, da imagem dele, do óculos dele, porque ele começou a precisar de usar óculos com lente muito grossa, sabe? Com as lentes muito grossas, assim, porque começou a afetar a visão dele. Então é algo assim que, né, que mexe um pouco com... Pouco não, mexe muito com a gente. Então, mais morte é vida, né? Então, acho que não adianta. A gente tem que passar por isso e temos que um pouco aprender. Eu acho que essa ideia da purgação, ela vem assim, porque tudo aquilo que a gente vê, de certa forma, está meio que, né? Está meio complicado aqui dentro. A gente sorta. Só para falar assim, psicanaliticamente, de uma forma informalmente. Ai, Rô, já deixo um convite aqui para você. Você aceita, se você quiser. No dia 16 de novembro, eu vou fazer uma análise psicanalítica sobre o filme A Lagoa Azul. Olha. Então, se você quiser entrar nessa bagunça, nessa farofa cultural, você está Legal. convidado. Obrigado. Vou ver aqui, vamos ver. 16 de novembro, menina de Deus. Já está aí. Já está embolando Eu tenho outubro, medo de Lagoa novembro, Azul, porque dezembro. Lagoa Azul é um filme erótico para mim. Por isso que eu pensei em você. Vou fazer essa live sem camiseta. Ai, É gente, sério? tira sarro desse filme. Mas esse filme marcou a minha infância. A minha também. Não podia assistir, a gente tinha que assistir escondido. Eu assisti com meus pais, eu assisti com meus pais. Pois é, eu não. Não? Ah, então Para você mim, foi mais reprimido do que eu. para mim, esse filme era censurado. Eu podia assistir de noite, ficar acordado até 10h30 da noite. Então o convite fica aqui em público, se você puder participar da live da Lagoa Azul no dia 16 de novembro, vai ser muito bem convidado, assim, vai ser muito bem recebido. Se não puder, eu faço sozinha, mas eu acho que é um filme bem emblemático aqui para o Cine Tiozinho. É o pessoal Legal. tirar sarro, mas todo mundo assiste. É Lagoa Azul. verdade, nas duas versões. Eu vou Eu vou, falar da versão com a Brooke eu vou Shields. ver, vou ver minha agenda e eu falo para você, não lembro agora. Ai, que mentido! Insuportável! Eu tenho que me preparar, porque essa live vai ser bombástica. Ai, Rô, muito, muito obrigada pela participação, muito Eu que obrigada. agradeço o convite, né? Para quem assistiu, muito obrigada. Ó, um grande Beijo. beijo
E até a próxima.